Olá, meus queridos alunos, aqui é o professor Marcelo e hoje nós vamos fazer um estudo completo da elipse como uma seção cônica. Então, ao longo dessa aula, nós vamos estudar uma das seções cônicas mais importantes que existe, que é a elipse. Essa curva é formada se tiver um corte oblíquo ao eixo de um cone através de um plano, tá? E esse plano cortar apenas uma das folhas da superfície cônica, da mesma forma que está ilustrada aqui do lado. Então nessa aula nós vamos ver o seguinte, nós vamos estudar essa seção cônica, nós vamos defini-la, então no primeiro momento vamos definir a elipse, depois vamos deduzir a equação da elipse com o eixo maior sobre os eixos coordenados, depois, em um terceiro momento, queremos fazer uma translação, né, dessa elipse e colocar o eixo maior dela paralelo ao eixo coordenado. Isso significa que o centro da elipse ele vai sair da origem do nosso sistema e vai para um ponto qualquer do sistema. Por fim, numa quarta parte da nossa aula, eu quero resolver alguns exercícios sobre elipse. Mas antes, peço para você para curtir a nossa aula, né, se inscrever no nosso canal, compartilhar essa aula com seus colegas. E aqui eu vou indicar os dois livros texto que eu usei para confeccionar essa aula, bem como o artigo do nosso site, onde eu me baseei para construir essa aula. Então o primeiro livro é o sempre indicado Geometria Analítica, do Alfredo Stembruch e Paulo Interlin, e depois o livro do Paulo Boulos, né, Geometria Analítica, um tratamento vetorial, do Paulo Boulos e do Ivan de Camargo. Muito bom, recados dados, chega de papo, vamos para a aula. Antes da gente trabalhar provavelmente com a elipse, eu quero resgatar aqui alguns conceitos que vão ser importantes para nós. Obviamente, nós estamos estudando geometria analítica, e um dos nossos objetivos quando se estuda geometria analítica é não ter a necessidade de usar artifícios geométricos, né? Simplesmente artifícios analíticos para trabalhar. Mas, como nós vamos esboçar os gráficos dessas elipses no plano cartesiano, cabe aqui, se faz necessário, nesse momento, recordar do plano euclidiano, que é um sistema de eixos ortogonais no plano π, né, que é um par de eixos x e y, tomados nesse mesmo plano, que são perpendiculares entre si, têm a mesma origem no ponto O, né, que é o ponto aqui, ó, que tem coordenadas x igual a 0 e y igual a 0. Né? Então, o ponto O é o ponto 0, 0. Tá bom? Disse que o eixo x é horizontal e o eixo y é o eixo vertical. Então, os pontos do plano podem ser mapeados por retas paralelas a cada um dos eixos, formando aqui uma rede que você consegue mapear os pontos do plano usando essas retas paralelas aos eixos. Outro conceito que vai ser importante para nós nesse momento de estudar a elipse é a distância entre dois pontos no plano euclidiano. Lembrando que nós temos aqui uma aula, nós temos aqui no canal uma aula só para falar sobre o plano euclidiano, onde a gente recorda todos esses conceitos de forma detalhada, tá bom? Mas aqui, dados os pontos P1 e P2, ambos com suas duas coordenadas, a gente quer obter a expressão da distância entre esses dois pontos, né, denotada por D de P1 até P2, né, em termos dessas coordenadas de P1 e P2. Bom, o que acontece? Para demonstrar isso, a gente introduz esse novo ponto Q, que tem aqui coordenadas x2, y1. Né? Então, a gente sabe o tamanho do segmento P1, o segmento do tamanho P1Q e o tamanho do segmento P2Q. Né? Eles são exatamente a distância entre y1 e y2 no caso do Q2P e exatamente x1 até x2 no caso do P1Q. Tá bom? Com isso, e usando o teorema de Pitágoras, a gente consegue chegar naquela fórmula da distância euclidiana, né, que é a raiz quadrada, x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado. Bom, uma elipse ela vai ser uma curva fechada, que vai ser dada quando a gente cortar uma superfície cônica em um ângulo que não é perpendicular ao ângulo da base. Por definição, ela já vai vir com dois pontos que são os focos, que para nós são esses pontos F1 e F2 que estão desenhados aí. Tá? Esses pontos são internos da elipse e estão equidistantes do centro. Tá bom? Então a distância do centro da elipse até F1 é igual à distância do centro da elipse até F2. Tá bom? O eixo maior é o diâmetro mais longo da elipse, enquanto o eixo menor é o diâmetro mais curto.
A distância entre os focos é chamada de distância focal e ela é, aqui tem que arrumar, ela é menor que o comprimento do eixo maior. A excentricidade da elipse é uma medida importante para nós porque mostra o quão alongada essa elipse é. Tá? Ela é definida como a razão entre a distância entre os focos e o comprimento do eixo maior. Então, quando você tiver que a distância entre os focos, por exemplo, for igual a zero, essa excentricidade é zero. Os focos sendo igual a zero, a distância entre os focos sendo igual a zero, significa que você tem que elas estão exatamente no centro. Quando você tem focos coincidindo com o centro, você tem uma circunferência. Tá bom? Então a gente pode falar que a circunferência é um caso particular de uma elipse. Como que essa elipse é construída dado esses dois focos? Então você considera aqui os dois focos, o foco F1 e o foco F2, e aí você vai estabelecer uma distância 2A. Né? Você vai pegar uma distância que meça 2A. Essa distância 2A ela tem que ser maior do que a distância entre F1 e F2, para fazer sentido construir a elipse. Então o que você tem? Você vai ter essa distância fixada entre F1 e F2, pense num barbante, tá? Como está aqui, ó. Pense em um barbante fixado em dois pontos, de forma que a distância, que o tamanho desse barbante seja maior do que a distância entre os focos. Então pensa que você vai prender um lápis aqui e vai começar a andar com esse barbante. À medida que você vai andando, você vai descrever exatamente a sua elipse. Tá? Então é assim que essa curva ela é criada na geometria clássica. Tá bom? Então os focos são muito importantes porque eles determinam, através deles, dessa distância 2A, você determina quais são os pontos que estão sobre a sua elipse. A elipse ela tem uma quantidade importante para nós de elementos, tá? Que são os elementos da elipse, que basicamente identificam a sua elipse. Tá bom? Então os pontos F1 e F2, como a gente já falou, são chamados de focos. A distância entre esses dois focos é chamada de distância focal e é dada por 2C. Tá? Por quê? Porque a distância do primeiro foco até o centro da sua elipse é igual à distância do centro até o segundo foco. Então a gente chama ela de 2C. O centro é o ponto C, que é o ponto médio entre os focos. O eixo maior é o segmento A1, A2 de comprimento 2A e nesse segmento está o segmento que contém os focos. Tá bom? E os extremos, o A1 e o A2, pertencem à elipse, eles são pontos da elipse. Ok? O eixo menor é o eixo segmento B1, B2. Tá? B1 e B2 também são pontos da elipse e ele tem tamanho 2B, sendo que a distância do centro até B1 é igual à distância do centro até B2, assim como a distância do centro até A1 é igual à distância do centro até A2. Tá bom? Esses quatro pontos, A1, A2, B1, B2, são chamados de vértices da sua elipse. Com essas notações, o comprimento maior sendo o comprimento do eixo maior sendo igual a 2A e o comprimento da distância entre os focos sendo 2C, então a gente pode falar que a excentricidade é dada por C sobre A. Tá? Então, tendo em vista que C é menor que A excentricidade está sempre entre 0 e 1. Por que não faz sentido falar na excentricidade igual a 0? Porque aí nós teremos uma circunferência. Tá bom? Igual a 1, você tem uma reta, ela está completamente achatada. Tá ok? Você tem exatamente o seu eixo maior. Bom, esses são os elementos de uma elipse. A partir desses elementos, existe uma relação que é muito importante para nós, que vem do Teorema de Pitágoras. Aqui, se você considerar o triângulo formado pelos pontos F1, F2 e B2, você tem aqui a seguinte informação. O segmento B2C, ele vai dividir esse triângulo maior em dois triângulos menores. Esses dois triângulos menores vão compartilhar o lado B. Um dos lados dele vai ser a distância focal, do centro até F1 e do centro até F2. Então a gente sabe que esse lado é comum aos dois, esse lado e esse lado são iguais, porque são a distância do foco ao centro. Ok? Eles dois têm um ângulo de 90 graus. Então, por um caso lado, ângulo, lado, a gente pode dizer que a gente tem uma congruência entre os dois triângulos. Então, a distância de F1 até B2 tem que ser igual à distância de B2 até F2. Mas a soma dessas duas distâncias tem que ser igual a 2A. Logo, o segmento B2, F2 mede A. Assim, eu consigo essa relação
usando o teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a b quadrado mais c quadrado. E essa relação é muito importante para mim na elipse, que ela vai me possibilitar resolver diversos exercícios. Bom, então agora nós vamos atrás da equação da elipse com o centro na origem. Então, nós temos dois casos. O primeiro caso é onde o eixo maior está sobre o eixo x e o eixo menor está sobre o eixo y. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar essa elipse agora no nosso sistema de coordenadas, no plano cartesiano, e nós vamos encaixar o centro da elipse na origem do nosso sistema. Como a gente sabe que a distância do centro até o foco é igual a c, e a distância do centro até o outro foco também é c, a gente pode falar então que as coordenadas do foco nesse caso vão ser menos 6, 0 e 6, 0. Ok? Bom, a gente sabe que a distância do centro até o vértice A1 mede A. Então esse ponto A1 ele vai ser dado por menos A, 0. E pelo mesmo motivo, eu posso garantir que o ponto A2 ele vai ser dado por A e 0. Ok? O ponto B2, então, vai ser o ponto 0B. E o ponto B1 vai ser o ponto 0 menos B, porque a distância de B1 até o centro é igual à distância de B2 até o centro, que é B. Ok? Então, com isso em mãos, eu posso tentar encontrar uma relação que descreva todos esses pontos P de XY, né, que estão sobre a minha elipse. Tá? E como que eu vou fazer isso? Nós vamos partir da informação de que a distância do primeiro foco até P é igual à distância do segundo foco até P, que é igual a 2A, que é igual à medida do eixo maior. Tá ok? Então está aqui, ó. Distância do ponto P até o primeiro foco, mais a distância do ponto P até o segundo foco tem que ser igual a 2A. Bom, como a gente já tem as coordenadas de F1 e F2, basta a gente jogar na fórmula da distância. Então você fica com a raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. Lembrando que coordenadas de P, x, y, coordenadas de F1 menos c e 0. Então, tá aqui, ó. Distância de P1 até distância de P1 até F1 tá aqui, ó. X menos c dá x mais c ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. E aqui você tem então a distância de P até F2, que é x menos c ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. Tudo bem? Vamos dar uma limpada nisso, y menos 0 é y, então fica y ao quadrado, x menos c ao quadrado. Já vamos passar esse termo para o outro lado, depois que a gente der uma limpada, então fica com 2a menos a raiz de x mais c ao quadrado mais y ao quadrado. Ok? Bom, temos aqui então uma equação, vamos ver onde a gente vai chegar com essas informações, né? Elevando ambos os lados ao quadrado, então a gente vai tirar a raiz do primeiro e vai ter que lembrar o seguinte, vamos voltar lá? A gente vai ter que lembrar aqui o que nós teremos esse elemento ao quadrado e esse também ao quadrado. Aqui, como você está elevando ao quadrado uma raiz, a gente pode simplificar, mas aqui você tem uma soma. Então é o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então a gente vai ficar com esse termo aqui, ó. X menos c ao quadrado mais y ao quadrado, igual ao primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo bem? Então agora o nosso trabalho é simplesmente manipulação algébrica. Após uma simplificação dessa manipulação algébrica, e eu insisto que no site tem em detalhes toda a conta, o link do artigo do site está na descrição para quem quiser ir lá olhar, nós vamos chegar nessa relação aí, ó. A, que multiplica a raiz de x mais c ao quadrado mais y ao quadrado, igual a a quadrado mais c vezes x. Tudo bem? Bom, elevando novamente ao quadrado, vamos voltar aqui, ó. Elevando novamente ao quadrado, você vai ter a quadrado, vai cortar essa raiz, e aqui ao quadrado, você vai ter o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo novamente. Ficando com essa informação, né? Ficando com essa equação. Então, a quadrado, x ao quadrado mais 2cx mais c quadrado mais y ao quadrado. Aqui eu já abri o x quadrado mais c quadrado, ok? E aqui também, né, nós temos o quadrado do lado direito. Seguindo, então, nós vamos simplificar até a gente chegar, então,
nessa informação. Como? Nós vamos colocar o x² em evidência e o y² em evidência e vamos jogar tudo para um lado só, os termos que estão independentes, que não estão vinculados nem com x nem com y. E aí nós vamos lembrar da relação da elipse que a gente falou agora há pouco, de que a² é igual a b² mais c², tudo bem? Logo, a² menos c² é igual a b². E nós vamos substituir isso nesse lugar aqui, ó. Então você vai ficar com o seguinte, e aqui também, obviamente, né? Então isso aqui vai ser b² e isso aqui vai ser b². Então nós ficamos com b² x² mais a² y² igual a a² vezes b². Vamos dividir tudo por a² b². Então a gente vai ficar com, a hora que a gente dividir tudo por a² b², você vai simplificar esse b² e sobra a² aqui embaixo. Você vai simplificar esse a² e vai sobrar b² no denominador. Aqui você vai simplificar tudo, sobra 1. Então nós ficamos com a equação da elipse com eixo maior sobre o eixo x, tá? Como sendo x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1. E aí aqui tem uma coisa importante, um detalhe importante. Logicamente, a geometria analítica ela está preocupada em trabalhar com essa curva, apenas com a equação, sem precisar dos desenhos. Essa curva, né, essa equação, perdão, ela guarda todas as informações geométricas dentro dela. Ela guarda focos, ela guarda vértices, ela guarda medidas de eixos, ela guarda distância focal, ela guarda excentricidade, e todos os pontos da elipse ela guarda. Tudo está aqui dentro. Então, quando você escreve essa equação, é como se você estivesse fazendo esse desenho sempre. Tá? Como que isso acontece? Através da relação a² mais b² com o c². Né? E aí, aqui tem um detalhe importante. O a², ele sempre representa a medida da metade do eixo maior. E repare que ele está sobre o eixo x. Tá? Então, o eixo maior da elipse sobre o eixo x. Então, ele está sob o eixo x. Né? Então, isso tem uma ligação. Quando o eixo da elipse estiver sobre o eixo y, esse a² vai lá para debaixo do y e o b² vai lá para debaixo do x. Tá? Então, aí, quando você pegar a equação pura, sem o gráfico, você já sabe em qual eixo está o seu eixo maior, em qual dos eixos coordenados está o seu eixo maior, pelo lugar onde você tem o maior denominador. Tá? Se o seu maior denominador estiver sobre o eixo x, o eixo maior está no eixo x. Se o seu denominador maior estiver sob o y², então o seu eixo maior está sobre o eixo y. Ok? Bom, é fácil verificar que esses vértices, né, pertencem à elipse. Basta substituí-los aí nessa equação e você vai perceber isso. Esses segmentos, né, A1, A2 e B1, B2, que são os eixos de simetria da elipse, são os eixos maior e o eixo menor. O eixo menor algumas vezes é chamado também de eixo transverso. Importante destacar que aqui você tem a equação reduzida da elipse, né? E essa equação ela pode ser reescrita, tá? Como uma equação geral também. Né? Existe uma equação geral das cônicas, que a gente fala sobre essa equação geral na videoaula de apresentação das cônicas. A gente comenta sobre ela, aqui nós vamos ficar especificamente na equação reduzida. Tá ok? Bom, agora vamos colocar o nosso eixo maior sobre o eixo y. Então os focos vêm para o eixo y, então agora as coordenadas desse foco 0c, do primeiro foco 0 menos c, o nosso A1 ele mede 0 menos a, o nosso A2 ele vai ter coordenadas 0 e a, né? B1 agora menos b e 0, B2, b e 0. Ok? Por um procedimento análogo, a gente vai sair de novo, nós vamos sair de novo da distância de F1 até P ser igual, mais a distância de F2 até P ser igual a 2A. Tá? Só que agora,
essas raízes vão ser a raiz quadrada de x quadrado mais y menos c ao quadrado mais a raiz quadrada de x quadrado mais y mais c ao quadrado, isso tudo igual a 2a. Tá? Então agora você vai desenvolver da mesma forma que a gente desenvolveu o caso anterior. Isso é um ótimo exercício, aconselho vocês a fazerem. E aí nós vamos chegar agora nessa outra equação aqui, ó, x ao quadrado sobre b quadrado mais y quadrado sobre a quadrado. Lembra que eu falei para vocês que o a quadrado ele está sob a coordenada do eixo, onde está o eixo maior. Então, se o seu eixo maior está sobre o eixo x, sobre o eixo y, então o seu a quadrado agora está sob o y quadrado. Isso daqui indica para mim em qual eixo coordenado está o meu eixo da elipse. Tá, ok? Então fica como exercício para vocês partirem dessa soma de distâncias e encontrar essa forma dessa equação. Bom, quando a gente tira a elipse do centro do plano cartesiano, né, a gente tira o centro da elipse da origem do plano cartesiano, o que acontece? A gente faz uma translação. Né? Todos os pontos dela vão ter uma translação em coordenada x numa distância h e numa coordenada y numa distância k. Tá? Então, pensa o seguinte, você poderia até estabelecer aqui ó, um sistema de coordenadas x', y'. Nesse sistema x', y', você teria que a equação, nesse caso, seria x' a quadrado mais y' b quadrado, esse daqui também ao quadrado, esse daqui também ao quadrado, igual a 1. Tudo bem? Só que o que acontece? Você consegue mostrar que essa distância, que seria x', né, vamos colocar aqui, agora você tem um P nessas novas coordenadas, tudo bem? Essa distância que seria agora x', ela é igual, aqui no x, ó, né, então eu posso falar que o x é igual a x' mais o h, porque ó, x' não é esse pedaço, então o x é esse pedaço mais h. Tá? E o y? Meu y vai bater aqui, né? Só que pensa, esse pedaço no meu eixo y', aqui você tem um y'. Então daqui até aqui mede y', daqui até aqui mede k. Então eu posso falar que o meu y é igual a y' mais k. Logo, nesse novo sistema de coordenadas, para substituir aqui, eu garanto então que x' é x menos h e que y' é y menos k. Ok? Então, por esse processo de translação, basta eu substituir o x menos h no x' e o y menos k no lugar do y'. E aí eu encontro exatamente essa equação. Essa é a equação reduzida da elipse concentra no ponto HK e eixo maior, paralelo ao eixo x. De modo bem análogo, a gente consegue encontrar a equação reduzida da elipse concentra em HK e eixo maior paralelo ao eixo y. Tá? Usando a mesma translação, a mesma ideia, né, de criar um sistema de coordenadas x', y', tá? Onde a gente consiga estabelecer uma ligação com o x e o y. Tá bom? Então essas aí são duas formas de você reescrever as equações agora com o seu centro em HK, né, e o eixo maior paralelo ao eixo y. Ok? Bom, então agora vamos trabalhar com alguns exercícios resolvidos. Né? Eu tenho aqui o primeiro exercício onde eu quero que em cada uma dessas equações você me dê a medida dos semi-eixos, um esboço do gráfico, os focos e a excentricidade. A medida dos semi-eixos é o quê? Quanto valem A e B. Tá? E a excentricidade. Qual o objetivo desse exercício? Mostrar para você que todas as informações geométricas da elipse estão encapsuladas nessa equação. Então a primeira coisa que você vai fazer aqui é o seguinte. Ela não está na forma da equação reduzida. Então a gente tem que descobrir quais são aqui os nossos denominadores. E para isso nós vamos dividir toda essa equação por 225 para que aqui fique 1. Tudo bem? Bom, então, dividindo
cada termo da equação por 225, a gente fica com a equação x² sobre 25 mais y² sobre 9 igual a 1. Bom, aqui o que nós temos? O denominador de maior valor está sobre o eixo x, né? E ele é 5². O outro denominador é 9, é 3², então aqui eu sei o seguinte, aqui eu já tenho as seguintes informações. Só por essa análise, eu sei que essa elipse está centrada na origem. Por que eu sei disso? Porque aqui eu não tenho nenhum valor, né, que represente uma translação. Então, eu não tenho um x menos 1 ao quadrado, por exemplo. Tá? Aqui é como se fosse x menos 0 ao quadrado, y menos 0 ao quadrado. Então, ela está centrada no ponto 0, 0, centrada na origem. Outra coisa, eixo maior sobre o eixo x, sobre o OX. Por quê? Porque 5² está sobre x. Tudo bem? Além disso, esse eixo maior mede 2 vezes 5, tá? Ou seja, o valor de A é 5. Logo, o valor de B, então, tem que ser 3. Por quê? Porque o 9 é 3² e aqui seria B². Ok? Então, as medidas dos semi-eixos são B igual a 3 e A igual a 5. Certo? Bom, com isso eu consigo descobrir os focos também. Tá? Por quê? Porque na elipse eu sei que vale a relação A² igual a B² mais C². Como eu tenho o A e o B, eu sei então que A² menos B² é igual a C². Certo? 25 menos 9 é 16. Então, 16 é C², logo o C vai ser 4. Tudo bem? Sendo o C 4 e a minha elipse centrada na origem, eu sei então que o meu primeiro foco vai ser o ponto, não tem o igual, é ponto, né? O primeiro ponto vai ser menos 4 e 0, porque ele tem que estar sobre o eixo x. E o segundo foco vai ser 4 e 0. Tá bom? Logo, a minha excentricidade, que é C sobre A, vai ser 4 sobre 5, né? Ou seja, 0,8. Tá? Ela está bem próxima de 1. Bom, para ficar mais fácil de você enxergar, então vamos fazer aqui o esboço. Né? Eu já sei que ela está centrada na origem, né? Que o A1 é o ponto menos 5 e 0, o A2 é o ponto 5 e 0, o B1 é o ponto 0 menos 3 e o B2 é o ponto 0,3. Os focos aqui, então, a gente já encontrou, né? Usando aqui a mesma lógica, né? Então, esse ponto aqui seria menos 4 e aqui seria 4. Ok? Então, aqui você tem o esboço dela. Né? Logicamente, aqui eu fiz por computador, mas você poderia desenhar à mão também tranquilamente. Tá? Então, perceba que nessa equação você tem encapsulado todas essas informações. Essa equação te deu todas essas informações. Então, faz muito sentido quando a gente trabalhar com elipse, principalmente no cálculo, usar apenas a equação da elipse. Ok? Vamos para o próximo exercício. Item B. 4x² mais y² menos 16. Vamos dar uma ajustada aqui. Vai ficar 4x² mais y² igual a 16. Dividindo tudo por 16, ficamos com x² sobre 4 mais y² sobre 16. Como esse daqui é o termo maior, a gente sabe então que o eixo maior da minha elipse agora está sobre o eixo y. E o nosso A mede 4, o nosso B então mede 2. Tudo bem? Isso me diz então que o nosso C ao quadrado vai ser igual a A² menos B², 16 menos 4, 12. Né? Então, C é igual a 2 raiz de 3. Tudo bem? Bom, então as medidas dos semi-eixos são 4 e 2. Ótimo, a gente já resolveu o nosso primeiro problema. Tá? Os focos, então, como eu estou sobre o eixo Y agora, os meus focos vão ser F1 menos 2 raiz de 3 e 0. F2, opa, desculpa, errei, né? Como estamos sobre o eixo Y, 0 menos 2 raiz de 3. Tá? E 0, 2 raiz de 3. Tudo bem? Esses vão ser os meus focos.
Tá bom? Então vamos lá, vamos ver isso já com o esboço no próximo slide. Aí, ó, o esboço, como o nosso eixo maior está sobre o eixo Y, então a nossa elipse ela fica dessa forma, né? Como o meu B vale 2, então os meus pontos B1 e B2 são respectivamente menos 2 e 0 e 2 e 0. E os pontos A1 e A2 são respectivamente 0 e menos 4 e 0 e 4. Tá? Então, como a gente já tinha dito, aqui ficaria menos raiz de 12 mais raiz de 12. Lá eu escrevi 2 raiz de 3. Por quê? Porque raiz de 12 é raiz de 4 vezes raiz de 3. E raiz de 4 é 2, então fica 2 raiz de 3. Tá? Bom, a nossa excentricidade, então, vai ser C sobre A. A medida do C é raiz de 12, né, que é o tamanho do 0 até o F1, ou do 0 até o F2. Então fica raiz de 12 sobre 4. Então aqui fica a raiz de 3 sobre 2, como sendo a nossa excentricidade. Por fim, vamos pegar aqui um caso onde de cara você já sabe o que vai acontecer. Porque na hora que você ajustar, x² mais y² é igual a 9. Isso é uma equação de uma circunferência com centro em 0, 0 e raio 3. Mas vamos ver como que isso se comporta como nessa teoria de elipse, lembrando que nós falamos que a circunferência é um caso particular de uma elipse. Então, quando a gente dividir tudo, x² mais y² por 9, você vai ter que tanto o eixo maior quanto o eixo menor, eles são iguais. Então, você tem a² igual a b², que é igual a 9. Então, o a e o b são 3. Mas daqui você tem uma informação bem interessante, né? Da relação da elipse, a gente tem que c² é igual a a² menos b². Como eles são iguais, isso significa, então, que c² é 0. Ou seja, c é 0. Qual é a distância focal nesse caso? 0. Ou seja, os focos F1 e F2 são iguais à origem do sistema. Eles estão na origem do nosso sistema. Tá bom? E a excentricidade? A excentricidade não é c sobre A, logo 0 sobre 3, que dá 0. Tá bom? E o esboço dela está aqui. Então, aqui está o que eu tinha comentado. Ó, os dois focos coincidem com o centro da circunferência e a excentricidade é 0, que nos leva à conclusão de que a circunferência é uma elipse de excentricidade nula. Então, por isso que, geralmente, quando a gente vai definir a excentricidade, a gente considera que a excentricidade da elipse está entre 1, né, tá entre 0 e 1 abertos. Por quê? Porque o 0 me dá uma circunferência. E se você pegar uma elipse com excentricidade 1, o que isso significa? Significa que c sobre A é igual a 1, logo c é igual a A, tá? Logo, o seu F1 vai ser o A1 e o F2 vai ser igual ao A2. A única forma disso acontecer é se a sua elipse for degenerada, ela virar simplesmente o seu eixo maior. Ela não tem amplitude, tá? Ela achata todinha. Então, por isso que a gente pega entre 0 e 1 abertos. Vamos lá, segundo exercício. Uma elipse de centro na origem tem foco no ponto 3 e 0. Isso aqui já me indica uma coisa, ó. Já vamos pegando informações. Foco 3 e 0 significa que o meu foco está no eixo X. Tudo bem? Isso é importante para mim. A medida do eixo maior é 8. Então, isso significa que se o meu foco está em 3 e 0, tá? E a minha elipse tem centro na origem, nós não estamos trabalhando com elipses com eixos transversais, né? Ou eixos oblíquos. A gente está trabalhando com elipses que estão ou sobre o eixo X ou sobre o eixo Y. Se ela tem centro na origem, então eu já sei que por causa desse eixo maior ser igual a 8, o meu ponto A vai ser, meu ponto A1 vai ser menos 4 e 0, e o A2 vai ser 4 e 0. Por quê? Porque 8 dividido por 2 é 4, então o A é 4. Ok? Outra coisa que me diz, então, é que o outro foco é menos 3 e 0. Ok? Então, aqui eu já sei que, ó, só dessas informações, eu já sei que o C é 3, o A é 4. Tudo bem?
Logo, da relação a² menos c² igual a b², que é obtida partindo da relação a² igual a c² mais b², né? Eu sei, então, que 16 menos 9 é igual a b². Tudo bem? 16 menos 9 vai dar 7, né? Então, b é igual a raiz de 7. Aqui eu já tenho o meu b, né? O meu ponto B1 e o meu ponto B2. B1, 0 menos raiz de 7 e B2 igual a 0 raiz de 7. Tá? Bom, mas ele não quer isso, ele quer a equação, né? Então, mas perceba que dessa informação, dessas duas informações, o que a gente pode tirar? Já tirei os focos, já tirei os 4 vértices, já tirei a distância focal, já tirei tamanho do eixo maior, tamanho do eixo menor, tá? A gente tirou todas essas informações daqui. Bom, vamos para a equação então, né? Com essas informações tiradas, a equação que eu vou usar é essa, tá? Por quê? Porque está falando que é uma elipse de centro na origem, tá? Com um foco sobre o eixo x. Então, se o foco está sobre o eixo x, como eu disse antes, o eixo maior também está sobre o eixo x. Então, o a² está sobre o x². E o y² está sobre o b². Bom, com essas informações que a gente pescou aqui, nem era necessário. Não era, porque a gente precisa do b, né? Então, a gente pode concluir que essa equação é x² sobre 4ao², que é 16, mais y² sobre 7, que é raiz de 7², igual a 1. Tudo bem? Resolvemos. Vamos ver o que está escrito aqui, ó. Tendo em vista que o foco dado é do eixo do x, né? Então o foco está sobre o eixo do x, a equação da elipse vai ficar nessa forma. Ok? Precisamos determinar os valores de a e b. Como o eixo maior mede 8, 2a igual a 8, logo a igual a 4. Ok, já tínhamos chegado nessa informação. Agora, tendo em vista que o centro da elipse é a origem e um dos focos é 3 e 0, conclui-se que c é 3. Por que eu preciso da informação do c? Para que eu consiga jogar na relação a² igual a b² mais c² para encontrar o valor de b. Encontramos o b como raiz de 7, através dessa relação, né? Então, a equação da elipse é exatamente a que a gente já tinha encontrado antes. Tá bom? Então, por que eu faço isso? Porque você pode perceber que a gente não precisa usar toda essa sequência lógica, né, amarradinha como está aqui escrito na solução. A gente pode ir deduzindo as coisas e vamos chegar na mesma equação. Ok? Exercício 3. Agora, a minha informação é: eu tenho uma elipse cujo eixo maior é paralelo ao eixo y. Bom, isso significa o seguinte: eixo maior paralelo sobre o eixo y e com centro fora da origem, significa que nós temos uma elipse com equação transladada, né? Como essa que está aqui. Então, x menos h² mais y menos k². O b veio para baixo do x, por quê? Porque ele fala que a elipse tem eixo maior paralelo ao eixo y. Então, o a tem que estar sobre o y. Então, eu tenho informações de que o h vale 4, o k vale menos 2. Então, aqui a gente já tem x menos 4² e y mais 2². Outra coisa que nós temos é o b, porque ele fala para mim que a medida do eixo menor é 6. Então, logo, b é 6 sobre 2, que é 3. Então, eu já sei que b² vai ser 9. Ok. Então, falta para mim descobrir só porque eu vou ter esse 12 aqui embaixo. Tudo bem? O resto da equação eu já tenho. Ele me dá a seguinte informação. Ele fala para mim que a excentricidade é igual a meio. E a gente sabe também que a excentricidade é igual a c sobre a. Isso daqui, então, significa que o a é igual a 2c. Tá bom? Ok. O que isso vai me ajudar? Isso vai me ajudar no seguinte: eu tenho uma relação dentro da elipse que é dada por a² mais b² mais c². Bom, eu já sei quanto que é o b, que é 3. Então, fica 3². Já sei que o c depende do a. Ele é a sobre 2². Por quê? Porque se a é igual a 2c, então c é igual a sobre 2. Né? Então, olha só, o que você vai ter aqui? Você vai ter o seguinte, ó, a² menos a² sobre 4 igual a 9. Ou seja, você vai ficar com 3 sobre 4 a²
igual a 9. Na hora que você multiplicar quadrado, você vai ficar com 4 vezes 9 dividido por 3, ou seja, 4 vezes 3, ou seja, a quadrado igual a 12. Logo, o a quadrado, que é o que eu preciso colocar aqui nesse lugar, que é o que estava faltando, é 12. Então, essa é a minha equação. Uma outra forma de você escrever essa equação é multiplicar o 9 por 12, tá? E aí, você multiplicar a sua equação inteira por esse valor. O que vai acontecer? Você vai ter 12x menos 4 ao quadrado mais 9y mais 2 ao quadrado igual ao 9 vezes 12. E aí você vai manipular algebricamente até chegar nessa equação geral dessa elipse. Tudo bem? Exercício 4. Eu quero determinar o centro, os vértices, os focos e a excentricidade da elipse de equação. 4x² mais 9y ao quadrado menos 8x mais 36y mais 4 igual a 0. Bom, aqui o que nós temos? A gente já sabe que essa é uma equação de uma elipse que não está centrada na origem. Por quê? Por causa dos termos lineares da sua equação, o 8x e o 36y. Ok? Então, esses dois termos me indicam que o centro está no ponto HK. Como que eu vou descobrir esse centro? Porque eu preciso descobrir o centro para descobrir todos os outros elementos. Eu vou fazer um completamento de quadrados nessa equação. Então, eu vou agrupar os termos com x, os termos com y, e vou jogar o termo independente para o outro lado, que era o 4. Bom, agora eu vou isolar esse valor que está multiplicando x ao quadrado. Vou jogar o 4 para fora, então fica x² menos 2x. Vou jogar o 9 para fora, fica y² menos 4y igual a menos 4. Ok. Agora, o que vai acontecer? Eu vou fazer um completamento de quadrados aqui. Quanto eu preciso somar aqui para que eu tenha um trinômio quadrado perfeito? Ou seja, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Ora, precisaria ser 1, né? Porque eu teria x menos 1 ao quadrado. Então, eu vou somar 1 aqui. Só que para somar 1 aqui, eu tenho que somar 4 de cá, porque é 1 vezes 4. Ok? Lembre-se que uma equação tem que funcionar igual uma balança. Se você adiciona alguma coisa de um lado, você tem que adicionar a mesma coisa do outro. Tá? Bom, agora no y ao quadrado menos 4, aqui acontece o seguinte. Para você descobrir quanto você precisa multiplicar, é só dividir esse número aqui por 2. Então, menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Ao quadrado dá 4. Mesma coisa funcionava aqui. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1, ao quadrado dá 1. Ok? Então, aqui o que você precisa colocar é 4. 4 vezes 9, 36. Então, você vai somar 36. Tá bom? Do lado direito, esses dois vão simplificar, você vai sobrar com 36. E aqui você montou para que ficasse x menos 1 ao quadrado. E aqui você montou para que ficasse y menos 2 ao quadrado. Então, na hora que você dividir tudo por 36, você vai ficar com x menos 1 ao quadrado dividido por 9, y menos 2 ao quadrado dividido por 4 igual a 1. Até aqui você só manipulou a equação. Mas aqui você já tem todas as informações que você precisa. Quer ver? Ó, primeira coisa, A é 3, B é 2. Logo, no eixo maior, tá? E esse eixo maior, ele é paralelo ao eixo x. Como é que você sabe que ele é paralelo ao eixo x? Porque o denominador de maior valor está sob a variável x. Ok? Então, você sabe o seguinte, ó. A1 vai ser coordenada x do centro, que é 1, ok? Mais 3. Coordenada y do centro, que é 2. Tá? Ou seja, esse A1 é 4, 2. O A2, ele vai ser coordenada x menos o A, coordenada y do centro. O A2 menos 2, 2. Por que todos eles têm que ter coordenada 2? Porque eles estão paralelos ao eixo x. Então, todos eles têm que estar com a mesma coordenada y. Todos eles têm que ter a mesma altura y. Tá bom? Logo, os meus focos também. Tá? Os meus focos vão ficar do mesmo jeito. Ó. F1 vai ser coordenada x mais c, 2. E o F2 vai ser
é 1 menos raiz de 5, 2. Então aqui você já tem focos, 2 vértices, né? Os outros 2 vértices vão ser como? Vamos colocar de cá, ó. B1 vai ser coordenada x do centro, mantém a coordenada x, 1. B2, mantém a coordenada x do centro. Por quê? Porque eles vão ter que estar na mesma altura x. Tá? Eles vão ter que estar no mesmo comprimento x. O que vai alterar é os locais onde eles vão estar com y, ok? Bom, o meu B, eu sei que ele é 2, então eu vou pegar a coordenada a coordenada y do centro, que é 2. Vou subtrair 2, coordenada x e coordenada y e vou somar 2. Então, esse ponto B1 vai ser 1 e 0. O ponto B2 vai ser 1 e 4. Então, ó, aqui você tem todos os vértices, os 2 focos, a excentricidade C sobre A. Então, excentricidade raiz de 5 sobre 3. Tá? Então, você tem o centro que você encontrou, que é o ponto 1, 2. Você tem os vértices, que são A1, A2, B1, B2. E você tem os focos, que são F1 e F2. E você tem a excentricidade, que é raiz de 5 sobre 3. Perceba que isso tudo você conseguiu sem desenhar a sua elipse. Mas se você desenhar, fica mais fácil. Ó, vamos desenhar para ver? Bom, desenhando a sua elipse, o que você tem? Você tem o centro no ponto 1, 2. Ok? O A ao quadrado te indica que o A é 3, ou seja, você vai andar paralelamente ao eixo x uma distância 3 para encontrar esse ponto. Então, ele é as coordenadas do centro, onde você vai alterar somente a coordenada x, porque ele tem que estar na mesma coordenada y. Então, o meu centro é 1, 2, então vai ser 1 mais 3, que dá 4, mantém coordenada y. Mesma coisa com o nosso A1 aqui, ó. Mantém coordenada y, e aí vai ser 1 menos 3, então menos 2. Então, menos 2, 2. Ok, o b ao quadrado é 4, então meu b é 2. Então, ó, partindo do centro, o b2 está aqui e o b1 está aqui. A gente pode dar uma nomenclatura diferente da que eu coloquei antes, mas é porque eu não me lembrava quais que eu tinha colocado aqui, né? Então, só os nomes vão mudar, mas perceba que as coordenadas vão se manter. Tá? Ó, B1. O B1 vai ter coordenada x igual a 1, e o B2 também vai ter coordenada x igual a 1. Por quê? Porque são as coordenadas x do centro. O que vai alterar nele? A coordenada y, que vai ser uma altura diferente da do centro. Para o B1, você vai subtrair a distância 2. Então, você vai ficar com 2 menos 2, que é 0. Ok? Tá certo, o ponto está sobre o eixo x. O que você vai fazer? Você vai pegar a coordenada y, que é 2, e somar 2, você vai ficar com 4. Então, essas são as coordenadas B. Os focos. Para os focos, você vai ter que achar aquele valor, né? O a quadrado menos b quadrado, que é igual a c quadrado. Então, você vai encontrar 9 menos 4 igual a c quadrado, logo c é igual a raiz de 5. Tá? Então, esse primeiro foco, coordenada, perceba que os focos estão na mesma altura do A1 e do A2, então eles vão ter a mesma coordenada y. Todos eles vão ter coordenada 2. E aqui também, coordenada y vai ser 2. A coordenada x vai ser a coordenada x do centro, 1, menos raiz de 5, porque é a distância c para trás. E aqui, 1 mais raiz de 5, que é a coordenada x do centro, mais raiz de 5 à direita. Tá ok? Então aqui nós encontramos tudo que a gente queria. Tá? A excentricidade a gente tinha encontrado antes, o centro também. Tá ok? Então era isso. Ó, perceba que os vértices estão dados exatamente como a gente encontrou. E aí, ó, você tem que o c raiz de 5, tá tudo do jeitinho que a gente encontrou. Tá vendo? Então você consegue fazer sem olhar na figura e você consegue fazer também olhando na figura. Para quem está começando agora, eu indico desenhar. É bem mais fácil. Ok? Então era isso que eu queria falar para vocês sobre elipse. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, que essa aula possa ajudar vocês. Tá?
Se você gostou da nossa aula, então apoie o nosso projeto. Como? Curta a aula, compartilhe com seus colegas, se inscreva no canal. Se você quiser apoiar ainda mais, faça um Pix para nós, a chave Pix está colocada aí. Tá? E na descrição você encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula. Além disso, se você precisar de ajuda aí com seus trabalhos, estudo para a prova, é só entrar em contato conosco para a gente fazer um orçamento e ver como que a gente pode te ajudar. Tá? Lembrando que a gente tem aí tutorias de cálculo, de geometria analítica, tá bom? E equações diferenciais. Então, se você estiver precisando aí de alguma dessas 3 coisas, é só entrar em contato com a gente, que a gente estuda o seu caso e vê o que a gente pode fazer. Ok? Então era isso. Abraços, até a próxima aula.